vou falar sobre o namoro para o jovem, que é uma coisa muito importante. Então essa noite nós vamos tratar à luz das Escrituras sobre namoro, sobre cortejo. Então é muito importante que você abra seu coração e que você entenda a proposta dessa mensagem nessa Semana Jovem, nessa conferência que vai tratar sobre namoro. Vamos ler Mateus capítulo 7, verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mais uma vez, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora abra comigo Cantares de Salomão. É depois de Salmos. Cantares de Salomão, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. No capítulo 8, verso 4. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Vamos orar mais uma vez então. Pai, eu te dou graças por essa noite, Senhor. O Senhor tem sido bondoso para conosco. Bondoso para com essa geração de jovens, especificamente nessa igreja. Eu acredito que muitos aqui estão ouvindo o que a grande maioria jamais ouviu e temo eu que jamais ouvirá, Senhor. E o Senhor tem feito isso por causa da sua grandeza, soberania, dos seus decretos. Por causa da sua onisciência, o Senhor escolheu esse povo para receber a mensagem sagrada do Evangelho, a verdade das Escrituras e todo o conselho de Deus. Nós somos agraciados, porque nós não merecemos. Somos miseráveis pecadores, que sempre, Senhor, caminhávamos debaixo da sua ira. Mas alcançamos graça e achamos misericórdia junto ao seu trono, junto ao seu Filho, Senhor. Poupa esses jovens, Senhor. Poupa esses jovens das heresias, das blasfêmias, do mundanismo, da cultura. Poupa esses jovens da sociedade moderna ímpia, maldita, que quer matá-los, que quer fazer deles inertes, passivos, imaturos, Senhor. Mas faz uma geração de homens e mulheres bíblicos, santos e poderosos, que governem bem suas casas, ministérios e essa sociedade, e que tributem a Ti todo louvor e glória nas suas vidas pessoais. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Presta atenção. Se tem algo que eu tenho falado nos últimos meses aqui deste púlpito, é sobre a família, sobre as famílias. Se tem algo que Satanás está interessado, é na destruição da família. Preste muita atenção. Se tem algo que ele está interessado nessa última década, é a desintegração, diluição, descaracterização, destruição da família. Você tem acompanhado toda a mudança e a oscilação da sociedade. Com essas leis, esses movimentos e protestos, mídia, teledramaturgia, cinematografia, tudo isso que está acontecendo, uma oscilação grandiosa, especialmente nesse primeiro semestre que já se foi, que passou. E você vai ver que todas essas mudanças, para o bem ou para o mal, essas crises, tudo que está acontecendo, ela tem um viés familiar. O objetivo dela, a propensão dela é afetar a família. Casamento homossexual, isso é uma afronta à família. O kit gay nas escolas, influenciando as crianças ao homossexualismo. Família. A revolução sexual que permite o sexo entre solteiros com a maior normalidade. Família. A efeminização do homem, tirando a figura máscula, viril, ombril e líder do homem. Família. A masculinização da mulher, ou movimento feminista.
Família. A rebeldia, insubmissão e a individualidade do jovem, do filho. Família. O objetivo de Satanás é tocar no principal componente, órgão, peça que compõe a sociedade, a família. Porque se ele entrar nesse seio, se ele entrar no vínculo familiar, ele destrói o Estado, ele destrói a igreja, ele destrói a sociedade, ele destrói a raça humana. Por exemplo, se o casamento homossexual for aprovado em escala mundial, ele significa a extinção da espécie. Simplesmente isso. Se for normal, se todo mundo trocar de sexo, é igual à extinção da espécie. E aonde isso está afetando? A família. Então eu tenho notado sutil e sorrateiramente, em algumas repartições, e descaradamente em outras, que o plano de toda essa movimentação é a derrocada da família, é levá-la à destruição, à bancarrota, à diluição. É a família. Então notem tudo o que está acontecendo e você, se tem um pouquinho de juízo, ciência, consciência, lute e guarde, trabalhe com unhas e dentes por sua família, porque ela é alvo de tudo. Toda a literatura infantil, tudo que está sendo feito na programação televisiva é para destruir a tua casa, a tua esposa, os teus filhos e você mesmo. A família. E o que isso tem a ver com o namoro e o namoro bíblico? É porque uma família, ela só inicia com a união de dois sexos opostos. Ou seja, de um homem e uma mulher. Tudo se inicia quando sexos opostos se unem num relacionamento que chega no matrimônio, formando assim a família. Então, se você está vendo muitas famílias destruídas, muitas famílias sofrendo, você vê dentro da igreja o índice de divórcio é muito grande. O índice de adultério, de infidelidade conjugal é muito grande. O índice de fornicação, pecados de imoralidade entre os solteiros é muito grande. O índice de traumas, crises familiares que envolvem toda a família ou partes, membros da família, está muito grande. Você vê toda sorte de problemas envolvendo principalmente a relação conjugal dentro da igreja. Por quê? Isso ocorre em grande escala por conta desse fenômeno, dessa prática que não é bíblica chamada namoro. Não existe essa palavra, essa prática. Essa prática é algo novo. Nunca se viu na história de toda a humanidade a prática do namoro. O namoro é algo que veio de 200, 150 anos, 100 para cá. Em toda a história da humanidade nunca existiu essa prática. E ela é nociva, diabólica, demoníaca. Você não vai encontrar. E Mateus 7,20 vai dizer o quê? Pelos seus frutos o conhecerei. Você conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Você conhece se a árvore é boa pelo fruto que ela dá. Então você conhece uma empresa, uma pessoa, uma igreja, qualquer coisa, você conhece, sabe se ela é boa ou não pelos frutos que ela dá. E os frutos que o namoro tem produzido em 100 e poucos anos são negativos, são nocivos, são traumáticos. E por conta de relações antibíblicas e relações dispendiosas que são o namoro, que é o namoro, que vai trazer nessa relação sexo antes do casamento, traição, feridas, traumas, vai lançar para o casamento e para a família as sequelas desse namoro, dessa prática, desse fenômeno que não é bíblico. E ele vai ser praticado fora dos padrões bíblicos e ele vai ser praticado naquilo que é o início da família. Então, se eu praticar algo que é antibíblico, que é nocivo, pelo fruto eu tenho conhecido que é mal, eu vou levar para aquilo que é o início da família todas as consequências dessa prática nociva. Então nós temos casais, nós temos famílias que estão
sofrendo por conta dessa prática ter sido mal executada. Por exemplo, relacionamento precoce, incompatibilidade de gêneros, incompatibilidade espiritual, pecado durante a trajetória desse relacionamento. Então, toda aquela coisa despadronizada vai afetar o meu futuro casamento, a relação com os meus filhos ou com a minha esposa. Então, à luz das Escrituras, é muito difícil falar sobre namoro. Não existe namoro nas Escrituras, não existe essa prática nas Escrituras. O namoro não é bíblico, não existe a palavra namoro. Dentro das Escrituras, um homem e uma mulher só se ajuntam para o matrimônio. Você só vai encontrar o cortejo, que é o noivado, que é o acompanhamento que um tem com o outro, uma amizade próxima até o laço matrimonial. Fora disso, você não encontra qualquer menção de um relacionamento que não seja para o casamento nas Escrituras. E nós, como cristãos, devemos seguir e obedecer os padrões da palavra. Então eu quero que você me entenda. Você vai ouvir coisas aqui, muitos que não vão gostar. Muitas pessoas vão ouvir coisas aqui que não vão gostar. Principalmente se tem algum visitante no nosso meio. Eu estou falando à luz das Escrituras, não é à luz do que você conhece. O que você conhece é Malhação, Revista Caras, Veja. E esse povo aí que recriou você durante as 2 últimas décadas, que foi Rita Cadillac, Gretchen e Monique Evas. E para a infantilidade foi Xuxa, Angélica e outros besteróis. Então você cresceu com essa formação sexual, com essa formação moral, com essa formação familiar pobre, principalmente influenciada por uma das piores TVs do universo, que é a Rede Globo de Comunicação, que é um dos maiores venenos contra a família brasileira, e ela é responsável pela diluição, pela poluição e a corrupção de grande parte da família brasileira, que é alienada junto a essas novelas que simplesmente retratam a mente do homem caído ou a mente de Satanás. Agora, à luz das Escrituras, o relacionamento que você tem, quer ter ou já teve, não tem nada a ver com o que as Escrituras dizem. Então, difícil falar dessa prática, porque ela só existe de 200 anos para cá. E quando você não tem essa baliza, essa verdade, e se relaciona antes do tempo, ou se relaciona com várias pessoas, a Bíblia diz que a união do casamento, o casamento é uma união mística, onde 2 se tornam 1, é uma união monossomática, um soma corpo, um só corpo. Então, uma união mística. Mas muitos namoros ocorrem de uma certa forma, um pouco dessa união. Então, a parte de um no outro. E quando isso não dá certo, quando isso não termina no casamento, isso vai causar sequelas, feridas e traumas. E com certeza pode afetar sua relação com seu esposo ou com sua esposa atual. Memórias, feridas e sequelas. Agora, hoje, o que tem ocorrido na sociedade? É o que eles chamam de um fenômeno chamado namoro recreacional. Recreacional é um derivado da palavra recreio. Recreio quer dizer diversão. O que nós encontramos hoje na sociedade, na cultura moderna, contemporânea, que é realizado em todos os setores ímpios, e inclusive dentro da igreja, é o namoro recreacional. É o namoro que visa apenas a diversão. 2 pessoas se unem numa relação e não têm o compromisso do matrimônio. Elas entram numa relação visando apenas a diversão. Ambos estão desfrutando do corpo, da presença, do afeto, do calor, do libido, da atração física, um do outro. Não é uma relação que visa o matrimônio. Não é uma relação responsável. É uma relação que só visa a diversão e o entretenimento.
Então, essa é a prática que acompanha o namoro, que não é uma prática, um fenômeno bíblico. A maioria, do conteúdo dessa prática é a recriação. E muitas delas terminam em quê? Termina apenas em satisfação carnal. A maioria de alguns relacionamentos, eles só se iniciam e eles só duram até que um dos lados, principalmente o masculino, consiga atingir o seu alvo, que é a prática sexual. E muitos desses rapazes, ou até meninas, quando se relacionam até conseguirem a prática sexual e se satisfazem com aquela garota que possivelmente 99,9% ele não a ama e não tem sentimento algum por ela, quando ele se dá por satisfeito, ele vai deixar aquela garota procurando uma outra parceira para que ele procure novas aventuras, para que ele se recreie com ela também. Esse é o grande fenômeno moderno. Então você encontra casais por todas as partes, já com aliança amarela, né? Você encontra já com 12, aliança prata, você encontra com 12, 13, 14, 15 e 16, já com aliança de compromisso, né? E você encontra essas duas crianças já namorando, já estão juntas. E você olha para os dois e vê que eles não têm qualquer intenção de algo responsável. Que eles não têm qualquer intenção de se casar. Você vê a coisa mais normal do mundo, de 12 anos para cima, né, na minha infinita ignorância. Né? Eu acredito que tem mais, mas eu quero ficar me enganando um pouco para acreditar que ainda está nos 12 para cima. Mas você também tem visto esse fenômeno dentro da igreja. Principalmente algumas igrejas que dizem tradicionais, conservadoras, e outras que eu não posso nem chamar de igreja, são bordéis, né? Então ali se tolera de tudo. Mas você vê garotos de 15 anos com aliança na mão. E é interessante quando você vai a eles estão todos ali vigorosos, né? Pelo momento da relação, e você pergunta a eles dentro da igreja, vocês estão namorando? Sim. E quando é que vocês vão casar? Já marcaram o casamento? Casar? O senhor está doido, pastor? A gente não vai casar, não. Ah, vocês não vão casar? Então vocês estão namorando para quê? Sei lá. Você vê dentro da igreja. Segundo a palavra de Deus, isso é pecado, isso é lascívia. E isso tem acontecido. Tem acontecido dentro da igreja. 13, 14, 15, 16. Apenas se relacionando por entretenimento. Biblicamente, você só se ajunta com o sexo oposto visando matrimônio. E esse ajuntamento eu quero chamar de cortejo, porque eu não posso usar uma palavra que a Bíblia não tem. A Bíblia não tem a palavra namoro. Eu vou usar cortejo, que é acompanhar uma mulher do sexo oposto numa relação de amizade respeitosa, esperando o matrimônio. Biblicamente, eu só me envolvo visando o matrimônio. Você que está aqui, você que está ouvindo, vocês representam a próxima geração de cristãos. Atual, mas vamos dizer a próxima de líderes, a próxima geração madura. E essa é uma das áreas mais delicadas de se tratar dentro da igreja e uma das mais importantes, porque ela vai comprometer, ou ela envolve o seu futuro. Ela envolve a sua formação completa do lado de uma mulher. Então nós temos que tratar com muito cuidado. Por quê? Porque essa prática, Mateus 7,20, pelo fruto conhecereis, tem destruído a cristandade juvenil. Tem tirado pessoas da igreja, tem causado traumas e sequelas, gravidez indesejada, tem destruído ministérios, tem comprometido o chamado de muitas pessoas por conta da ignorância quanto a essa prática. Se vocês representam o maior número, porque a porcentagem, as estatísticas dizem que
o maior número de integrantes da igreja cristã é feito por jovens. Os jovens já representam a maioria. É a força da igreja. E se essa força for atacada, for corrompida, nós vamos ter uma igreja fraca, uma igreja anêmica. Então é necessário cuidar dessa área para você ser poupado. Poupado de pecado, poupado de frustração, poupado de feridas e poupado de marcas que você vai carregar ou que vão acompanhar você para o resto da tua vida. Aí eles perguntam, por que há tanta imoralidade dentro da igreja? Por que há tanta fornicação entre os jovens? Por que há tanto adultério, divórcios? Por quê? Porque nessa idade, nessa faixa, nessa área, eles não foram bem doutrinados, ensinados, advertidos, para que entrassem numa relação saudável, sadia, visando um matrimônio sólido, reto, e assim se solidificassem e se caracterizassem um casal sério, sólido, bíblico. Então, biblicamente, é isso. Você que está aqui, então, jovem, você que vai me assistir, você que ora por uma garota, ora por um garoto, você que quer estar com uma pessoa, você que tem esse desejo, você que tem carência afetiva, ou já se despertou em você o desejo pelo sexo oposto, até fora do tempo, biblicamente, para você, para as escrituras, por quê? Nós estamos trazendo uma mensagem para a igreja, para jovens cristãos. Nossa política, filosofia, metodologia, ela é diametralmente oposta do mundo. Não, esquece o que você processou na sua mente de literatura, TV, cultura ímpia e mundana. O relacionamento para você, segundo as escrituras, é totalmente oposto. Você não deve se basear, meu amigo faz, minha prima, meu tio, a TV, o livro que eu li. A cultura do mundo é uma contracultura à cultura da Bíblia. Então, para você que está aqui, o padrão é o quê? Se você tem essa intenção, você só pode iniciar uma relação com o sexo oposto, seja menino ou menina, você só pode iniciar o cortejo visando o matrimônio. Você só pode se relacionar com uma mulher, você só pode se relacionar com um homem, se essa relação vai convergir, terminar no matrimônio, no casamento. Nós não temos um relacionamento, não existe um relacionamento consumista. O que você encontra hoje é o chamado relacionamento consumista. O que é isso? Você vai numa loja, você experimenta 7 calças. E na 8ª serve, você leva. Não é assim dentro da palavra. Você não experimenta 7 meninas até achar a sua. Você não toca numa menina, em 7 meninas até achar a sua. Você não se relaciona de maneira imoral, vulgar e depravada com 7 garotas cristãs até achar a sua. Isso aqui não é uma calça, não é uma loja. Você não está experimentando roupas. Por isso, você só deve iniciar uma relação consciente do tempo, da pessoa, e consciente que é com aquela pessoa que você vai casar. Biblicamente, você não, dentro da igreja, você não se relaciona com 2, 3 para se casar com a 4ª. Não. Biblicamente, Isaac relacionou uma vez só com Rebeca e teve ela como esposa. Rebeca uma só vez com Isaac e tem como esposo. Não existe esse, eu estava namorando com aquela, pastor, não deu certo, agora eu vou para aquela. Não, se você estava namorando com aquela, é com aquela que você vai casar. Porque você só poderia ter iniciado a relação sabendo que iria casar. Então, se você iniciou consciente que é visando o casamento, é com essa que você está se relacionando que você vai casar. Aqui dentro da igreja você não vai ver o irmão que já namorou com a irmã, que agora está namorando com outro. Aí está sentado aqui o novo casal, e a ex dele ali, com a ex do ex ali. Nesta igreja você não vai ver, biblicamente não pode. Dentro da igreja você só se relaciona uma única vez, com uma única mulher, que será sua única esposa. Biblicamente você se relaciona uma única vez, com um só homem, que vai ser o seu único esposo. Biblicamente.
Se você cresceu vendo Rock Santeiro, se você cresceu vendo Rainha da Sucata, se você cresceu vendo Guerra do Sexo, o diabo veste... Não, eu estou falando Bíblia Sagrada, Escritura, proteção para os nossos jovens. Pastor Luiz só conheceu a Gabriela, casado com a Gabriela. Pastor Cunha só conheceu a Anélia, casado só com a Anélia. Pastor Danilo só conheceu a Soraya e vai se casar agora só com a Soraya. É dessa maneira. É dessa maneira. Não tiveram 30 relações para até encontrarem a sua relação, até encontrarem o seu parceiro e assim se casarem com ele. De maneira nenhuma. Uma pessoa que única pessoa que se relacionaram, eles se casaram. O que ocorre quando um relacionamento não visa o matrimônio? Quando é um relacionamento sem responsabilidades. Veja você, talvez alguém já está achando ruim, principalmente as meninas, né? Ou talvez os garotos. Pastor, então quer dizer que biblicamente não existe namoro? Não. Biblicamente não existe essa prática, esse fenômeno? Não. O que é o namoro? É a união íntima de um casal que precede o matrimônio, que é menos íntima e menos responsável que o matrimônio. Não tem. Então é um fenômeno que veio de 200, cento e poucos anos para cá? Sim. Ok. E biblicamente eu só posso me juntar a uma mulher, cortejá-la, acompanhar. Porque, vou te dizer, tem práticas dentro do namoro mundano, secular e até cristão contemporâneo que são restritas ao casamento. Quem falou que você pode tocar na sua namorada? Quem falou que você pode fazer sexo com ela? Quem que você falou que você pode ver a nudez dela? Isso está restrito para o matrimônio. Por isso que não há relação do namoro. Porque no namoro, eles já fazem coisas que só no matrimônio eu posso fazer. Por isso que é 2 solteiros e só se tocam quando se tornam casados. O namoro foi algo diabólico, criado para o casal fazer aquilo que ele só poderia fazer dentro do matrimônio. Então por isso que não existe namoro. E eu só posso cortejar uma moça visando o matrimônio. Então nessa igreja, regra. Jovens só vão se relacionar aqui visando o casamento um com o outro. E então, o que ocorre quando eu namoro, eu me relaciono, não visando o matrimônio, sem a responsabilidade? E se eu namoro só por entretenimento, só por diversão, por recreação? O que ocorre quando é permitido um relacionamento entre 2 jovens sem o compromisso do matrimônio? Aí é que entra o pecado, fornicação, lascívia, masturbação, culpa, traumas e etc. Por quê? Porque, veja só, o garoto está entrando numa relação sem ter responsabilidade com aquela menina. Ele não quer nada com ela. E por ele não ter responsabilidade nenhuma de assumi-la, de querer casar com ela, ele vai abusar dela. Isso vai levá-lo a abusar dela, a pecar. A mesma coisa aquela menina. Ela não tem compromisso nenhum com o rapaz. Ela está com ele apenas visando a diversão. E por não ter compromisso, ela vai ser levada ao pecado. Afinal de contas, não vai ser esse o meu marido. Eu vou apenas abusar dele. É isso que ocorre nos namoros, que não têm a responsabilidade do matrimônio. Eles serão levados ao pecado. Eles serão levados a eles passarem os limites. Vai haver fornicação, vai haver imoralidade, vai haver lascívia, vai haver masturbação. E o que ocorre quando esses relacionamentos são permitidos? A maioria deles não vai resultar no matrimônio. Então vai trazer sequelas em uma das partes. Invariavelmente vai haver trauma, vai haver ferida emocional, vai haver culpa, vai haver uma série de situações. Satanás vai pegar pesado.
Vai haver setas malignas. Essa pessoa vai se sentir culpada, vai se sentir traída, vai se sentir machucada, vai ter um relacionamento traumático com o seu próximo parceiro. É isso que a relação que não visa o matrimônio traz: pecado, culpa, lascívia, dor, ferida, trauma, culpa. E isso é terrível. Então, você deve entender isso, você que está me ouvindo. E você que vai ouvir. Se você não está namorando ainda, não está cortejando, você vai levar esses princípios para o seu relacionamento. E se você já está namorando, você deve aplicar esses princípios, porque senão você vai levar todas as consequências para o seu casamento. E isso é gravíssimo. Você precisa saber, precisa ter essa pureza. Outra questão, outra pergunta interessante. Uma das grandes perguntas no meio cristão é: quando um casal pode iniciar o cortejo? Quando então? Qual é a hora? Como eu sei que eu posso iniciar um relacionamento, o namoro, o cortejo? A menina: quando eu sei que eu posso me envolver com um homem? O menino: como eu posso saber, como eu sei que eu posso me envolver com uma mulher? Como iniciar? Qual a época? Qual a data? Qual o tempo? Como saber? Como discernir? Como então me envolver? Já que o senhor está colocando um campo minado diante de mim, eu estou até pensando em virar frei, padre, bispo, celibatário, muçulmano, terrorista. Ou ateu, porque eu não preciso obedecer ninguém. Segundo a psicologia, olha o que a psicologia demoníaca, freudiana ensina. Freud explica, ainda bem que Freud explica. Jesus executa, Jesus faz, Jesus manifesta. Segundo a psicologia, quando que um menino deve namorar com a menina ou a menina com o menino? Quando deve ser permitido a relação de um casal ou de pessoas do sexo oposto? Segundo a psicologia, é quando nasce o desejo na criança pelo sexo oposto. Quando se inicia, é sinal que eles já estão prontos e preparados para começar uma relação. Por exemplo, então se o garoto tem 10, 11, 12, ele sente desejo e atração por uma menina. Isso é o termômetro, é o sinal para a psicologia que ele já pode se relacionar com a menina com 12. A menina tem 10, 11, 12, 13, ela sente atração pelo sexo oposto, por um rapaz com 13 anos. Segundo a psicologia, essa é a época de liberar o namoro, de liberar a relação. Só que o que acontece? Na nossa sociedade, isso ocorre cada vez mais cedo. Na nossa sociedade, isso ocorre todo dia. Por quê? A mídia, a literatura, a TV e as amizades, o que eles fazem? Despertam o desejo nas crianças antes do tempo, cada vez mais cedo. Você vê que é uma cultura imoral, principalmente a do Brasil. É uma cultura sensual. Então, cada vez mais cedo é despertado no jovem a sensualidade. É despertado o desejo para o sexo. Então, antigamente, aquilo que acontecia com 18, 19, 20, hoje acontece com 12, 13. Aí vai um alerta para os pais. Pais, protejam a inocência dos seus filhos. Proteja a inocência das suas filhas. Você acha que uma menina de 12, 13, um rapaz de 12, 13, 14, ele tem condição, ele não tem nem condição hormonal, biológica, fisiológica, psicológica, emocional para ter atração ou desejo por uma mulher? E por quê? Porque a televisão, as amizades desse rapaz, dessa menina, a internet, os filmes estão violentando a consciência dela, estão violentando o coração, estão incitando o desejo nessa criança antes do tempo.
E nesse menino antes do tempo. É dever do pai proteger. Se você notar 20, 30, 40 anos atrás, esses meninos, criança, menino de roça, com 15, 16, 17 anos, eram crianças puras e inocentes. Não tinha a menor noção de sexualidade. Menor noção dessa depravação que é hoje. Hoje, uma menina de 12, 13, uma menina de 15 já é mãe de um menino de 3. Com um rapaz de 14, que é um Zé Mané. Os pais. Você já viu aquele tio quando chega na tua casa? Pai. Você já viu aquele tio quando chega? Está lá teu garoto de 14, 15 anos e chega aquele tio mundano, ímpio. E aí, moleque, como é que tá? Quantas você já pegou? Quantas você já pegou na escolinha? Precisa namorar, hein? Se é o meu filho, eu estou ouvindo, eu venho, eu cato no colarinho e arranco e falo, não tira a inocência do meu filho! Não tira a inocência! E você devia fazer o mesmo. Se você vê mensagens no celular, amigos imorais indecentes, tire da vida do seu filho. Porque quanto mais cedo eles ingressarem nesse mundo da sexualidade, mais dores eles terão. O que o seu filho está vendo na TV? O que a sua filha está vendo? Com quem que eles estão andando? Você já viu que muitas vezes as suas filhas estão andando com meninas estupidamente imorais? Estupidamente vulgares? Você já viu com quem que elas estão teclando? Você quer a máquina de afetar sexualmente mais um jovem, uma mulher, do que a internet? Facebook, Orkut, Twitter, sites, bate-papo, MSN. Se você pudesse pegar o registro das conversas, das mensagens, das fotos que são exibidas nessas mídias sociais, que os seus filhos engolem todo dia, vocês vão ver que o índice de prostituição, de imoralidade é altíssimo. E está violentando a tua criança que você deixa ficar no teclado igual um panguão, igual um painaca. Está violentando a tua filha. Por isso que a tua filha tem 13, 14 anos, já se veste como uma mulher de 30. E algumas já se vestem como prostitutas. Ai, pastor, não fala isso. Provérbios 7:10 fala que quem se veste sensualmente, veste-se como uma prostituta. Uma menina dessa vai para a cama com um cara com 14 anos, brincando. Então é dever dos pais proteger a inocência dos filhos. Manda pentear a boneca, manda brincar de carrinho, manda lavar louça, manda fazer serviço de casa. Então proteja. Então, segundo a psicologia, é isso. Então, se a psicologia está ditando isso, Satanás vai trabalhar para que nas nossas crianças desperte o desejo pelo sexo oposto cada vez mais cedo, assim permitindo a relação de dois infantes. Isso é um absurdo. Então, você que está aqui, não é este o padrão para você. Não é esse. Esse para você não é o sinal para começar uma relação. A pergunta é, nossa, pastor, então quando eu posso começar o cortejo, um namoro, uma relação com o sexo oposto? A psicologia diz que é quando despertar o desejo. Cantares, capítulo 8, verso 4 diz, sabe o quê? Nós abrimos. Conjuro-te, ó filhas de Sião, que não despertei o meu amor até que este queira. Ela está dizendo assim, não desperta o meu desejo pelo sexo oposto fora do tempo. Olha lá a palavra dizendo, para nós, padrão para vocês, vocês não podem desejar uma menina, você não pode desejar um garoto antes do tempo ideal, fora do tempo. Há um tempo para você ter desejo pelo sexo oposto. Há um tempo para você começar a relação. E esse tempo não é na infância e na adolescência que foi criada pela psicologia nos anos 60. Conjuro-te, ó filhas de Sião, que não desperte o meu desejo, sentimento antes do tempo. Sabe por que em Cantares está falando isso? A Sulamita? Porque a relação entre dois sexos é perigosíssima. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Polícia Federal, ele chama Diego. E ele anda com uma .40. E ele já empunhou uma .50. É uma arma automática, pesada.
Quando ele veio aqui me visitar na igreja, ele me mostrou ela, para ele deixar eu olhar nela, ele teve que tirar o pente dela, descarregá-la, para me mostrar. Eu que sou adulto, dada a periculosidade. Porque eles falam que qualquer descuido, um disparo, mata 2 que estão ao redor. Para ser utilizada aquela arma, ela dá um coice tão violento que se você não tiver estrutura e treinamento, você pode se machucar com o coice do disparo de uma .50. Porque é perigosíssimo. Se um homem formado, forte, adulto, qualificado, usa com todo cuidado aquela .50, você acha que uma criança, um menino, teria condições de manejar uma arma desse calibre, desse poder de fogo? Você acha que a estrutura muscular resistiria o coice que aquilo dá? Você acha que ele conseguiria manusear aquilo? Ele poderia se destruir. Aconteceu um acidente e uma tragédia gravíssima. A mesma coisa, você acha que o menino de 16 anos tem condição de sustentar uma relação perigosíssima com o sexo oposto, sem a menor estrutura, condição física, biológica, preparação emocional? Ele vai se arruinar e vai acontecer uma tragédia com ele. Isso é o namoro. É algo perigosíssimo, seríssimo. Você sabe o que é. Quantas pessoas entram despreparadas e vão pegar a .50 sem menor estrutura? Elas terminam grávidas, aidéticas, divorciadas, agredidas, estupradas, falidas. Porque foram manusear uma arma desse calibre sem preparação. Esse é o namoro. Então não pense você que você vai se divertir com a garotinha no banco de lado do carro dela. Não pensa você que isso aí é como dar uma volta de uma Monarch. Não. É uma coisa seríssima você tomar a menina, a filha de um pai, tirá-la do seio da família, sem condição e estrutura. Você vai destruir a vida dessa menina, ou desse rapaz, ou dessa relação. Então, é a mesma coisa. Não use a arma sem a qualificação, sem preparação. Não desperte o meu amor antes do tempo. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso não são idades para se relacionar de forma e de maneira e hipótese alguma. Absolutamente. Absolutamente. Quando então eu inicio uma relação, pastor? Quando é permitido biblicamente? Já que o senhor disse que é grave, é sério, a psicologia ensina quando desperta o desejo. Cada dia isso ocorre mais cedo. A Bíblia, se só inicia um relacionamento visando o matrimônio, então, veja só, eu só posso iniciar, você que é solteiro, só pode iniciar a relação com o sexo se você pretende se casar. Então, se é só quando eu pretendo me casar, qual então é a época? Qual é a data e o período certo quando eu sei que eu posso me relacionar? Sabe qual que é o período? Quando você for homem. Quando você tiver estrutura para sustentar espiritualmente uma mulher. Quando você tiver condições de tomá-la da sua família e prover para ela recurso espiritual, econômico e físico. Quando o garoto se torna homem, como que o menino vai casar? Só se pode namorar visando o casamento. Um menino não pode namorar porque um menino não tem condição de se casar. Uma menina não pode namorar porque uma menina não tem condição de se casar. Só tem condição de se casar um homem. Só tem condição de se casar uma mulher. Então o matrimônio só se inicia quando o jovem é homem. Quando a menina é mulher.
quando ele tem e assume responsabilidades de homem. Como é que um cara que acorda meio-dia, que não tem um ofício, que abandonou a escola, que não trabalha, ele pode assumir a responsabilidade de uma mulher? Ele não pode. Pastor, então você está dizendo que só quando for velho pode namorar com 30 anos? Não. Você pode ter 15 anos e já assumir o ofício de um homem, e ter responsabilidade de um homem, e ter condição de sustentar uma mulher. Mas você tem com 15? A geração de hoje, ela ensina cada vez é mais longa a maturidade do menino. Antigamente, um rapaz com 18 anos, 20 anos, era pai de família, cuidava de filhos. Por quê? Porque desde cedo ingressou no ofício. Então, só quando é homem, quando você tiver maturidade de assumir as responsabilidades de um homem maduro. Você que é homem que está aqui, que é menino, solteiro, quer namorar, quer cortejar, quer se relacionar com o sexo oposto, você pode apenas se você tiver o propósito de casar com essa pessoa. Então, quando que eu posso me casar? Quando você decidir assumir as responsabilidades de um homem. Quando você deixar o videogame, a internet, quando você deixar as práticas infantis, idiotas, estúpidas, e assumir os ofícios de um homem. Trabalho, estudo, responsabilidades, dívidas, maturidade, equilíbrio, controle. Quando você tiver essas características, você está pronto para assumir uma mulher. Biblicamente é desse jeito. É exatamente o que a Escritura. Não, pastor, eu quero fazer antes. Tudo bem. Causa e efeito. Você vai sofrer as consequências. Uma pessoa despreparada, inexperiente, um moleque, está achando que é Peter Pan, que é Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. É seríssima o compromisso do matrimônio, da relação. Então, quando você tiver maturidade de assumir as responsabilidades de um homem maduro, quando você tem condição, você pode cortejar. Então é para os homens, para os meninos. Tem esses meninos aqui. 14, 15, 15, 13 e 14 e 15. 13, 14 e 15. Estão na 8ª série, primeiro colegial. Como que os meninos desses têm condição de namorar? O que eles têm para oferecer para uma menina? Além de idiotice, ignorância e estupidez. Como que eles podem, com essa idade, essa estrutura física, biológica, sustentarem o fardo de uma relação? Eles não têm nenhuma condição de tirar uma menina do seio do pai e da mãe. Não tem nenhuma condição de assumir psicologicamente, emocionalmente, uma relação. Não tem condição nenhuma de prover nada para essa menina. Não consegue pagar um choquito para a menina, porque é tudo duro, tudo pobre. Se o cara não pode pagar um choquito para a menina, o que ele vai fazer com a menina? Você está entendendo? E provavelmente a menina que um garoto desse se relacionaria, seria que espécie de menina? Hã? Uma menina possivelmente que está desenvolvendo a ervilha ainda. Que erra 2 mais 2 na calculadora, na HP. Dá 5 na HP. Ah, então é errado. O que é aqui, mãe? Você imagina um pirralhinho desse de Jesus, com uma pirralhinha não tanto de Jesus. Onde que isso vai dar? No inferno. Então não há possibilidade alguma. Então quando é época? Quando eu tenho maturidade de assumir a responsabilidade de um homem maduro. Segundo, quando eu tenho condições de liderar espiritualmente a moça. Você que é menino, quer namorar, você tem condição de liderar espiritualmente a moça? Porque nós estamos falando de relação cristã. Como assim, pastor? A Bíblia diz, vós, maridos, amais vossas mulheres e dê a vida por ela, para adorná-la, lavá-la pela palavra e deixá-la formosa.
Quando você tem condição, estrutura de discipular essa mulher, de fazê-la crescer espiritualmente, de zelar pela alma dela. Porque a relação não é para os dois ficar na cama fazendo sexo. Quem falou que é isso que é a Bíblia? A gente quer fazer sexo e viajar para a Europa, com não sei com que dinheiro. Não, filho. A relação é para conformar um ao outro a imagem de Cristo. É para os dois crescerem em graça, em santidade, formar uma família cristã, dar testemunho de Cristo, pregar o Evangelho. Então a função, o marido só tira, o menino, o homem, só tira a menina da família quando ele tem condição de assumir a autoridade espiritual dela. Discipular, ensinar as Escrituras, fazê-la crescer a imagem de Cristo, ensinar, moldar o seu caráter, zelar pela salvação dela. Não, a salvação não é não, pastor. É, porque a Bíblia diz, amai vossas esposas como Cristo amou e se entregou a elas, sendo ele salvador do corpo. Então Cristo é o salvador do corpo, igreja. O marido o salvador da mulher. Ele funciona não como salvador vicário, mas alguém que trabalha para a salvação da esposa. Como é que o menino de 15, 12, 11, 13, nem ele está salvo? Aí você... Terceiro, quando... Pode, agora se você passar desse eu deixo até hoje. Se esse aqui você passar, nós já libera agora. Tá? Eu já venho aqui, já te benzo e te curo. Então... Se passar dessa aqui, ó, põe um anel no teu dedo, igual o filho pródigo. Quando que eu posso? Quando você, jovem, está disposto a entregar sua vida por ela. Quando você tem condição, maturidade, estrutura de entregar sua vida por ela. Como assim? Efésios 5. Vós, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou e se entregou por ela. Você sabia que a Bíblia não manda você dar a vida para a igreja? Não manda você dar a vida pelo seu filho? Não manda você dar a vida pelo emprego? Só tem uma pessoa que a Bíblia manda você, homem, dar a sua vida para a tua esposa. Minha esposa até virou piruleta lá atrás, ó. Ela achou bom você dar só a vida mesmo, senão eu te mato. Você está pronto? Play 3? Xbox? Está pronto para dar a vida para ela? Quando um homem, um jovem, tem consciência que ele terá que dar a sua vida para proteger ela, para amar ela, ele fará de tudo para guardar essa mulher, para proteger a integridade física, emocional, psicológica dessa mulher, a ponto de dar a sua vida. Pode ser que nunca chegue o dia de você dar a sua vida. Por exemplo, a situação muito drástica que eu vou falar, mas vocês estão num barco, está se afogando a mulher e os filhos, só pode salvar uma pessoa, você salva a mulher. A Bíblia manda fazer isso. Ela não deixa você salvar o filho em detrimento da mulher. Não. Se vai sobreviver só um, tem que ser a esposa. Porque depois faz mais uma meia dúzia. Agora ficando, se a mulher morrer, filho, a fábrica fecha. Você está entendendo? Eu sei que quando você estiver vendo as duas carinhas afogando, você fala, eu vou afundar essa véia. Não faz isso! Eu vou salvar o meu garotão. Não é o garotão. É a véinha. Então, quando que eu começo a relação? Quando o jovem tem condição de entregar sua vida por ela, enfrentará tudo o que for possível para protegê-la, para amá-la, para promover afeto, para sustentar essa mulher e dar a vida, de sorte que a Bíblia diz que eu não dou a vida nem pela igreja, nem pelos meus filhos, nem pelo ministério, nem por missões. Única e exclusivamente o marido deve dar a vida pela sua mulher, pela sua esposa. Terceiro, quando é que eu posso começar uma relação? Quando eu tenho condição de sustentá-la economicamente. Você vai tirar uma menina que tem cama, roupa lavada, comida, conforto, para passar fome com ela? Não. Quando você... Agora me diz se alguém de 12, 13, 15, 17 tem condições
Se você anda de carro e é teu pai que põe a gasolina, você não está preparado para casar, não. Se as suas cuecas são sua mãe que dá ainda, é a sua mãe que dá ainda, você não está preparado para casar, não. Porque se você não tem condição de se autossustentar, como é que você vai sustentar a sua noiva, esposa ou a que você está cortejando? Como é que se pensa numa relação? Sem ter condição. Eu não estou dizendo que casa própria, carro zero, nem salário de 10 mil reais. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem o mínimo e o básico e tem uma condição mínima de pelo menos projetar junto com essa menina. Agora, se a roupa que você anda é a mãe que dá, a gasolina no seu carro quem põe é o pai. Se você está andando num negócio que é financiado pela tia e não tem condição de se autossustentar, você não pode começar uma relação. De maneira nenhuma. E se você notar antigamente, quem falou que 20, 30, 40 anos atrás era vô, pai, que bancava a relação de filho? O filho tinha que ir para a roça, para o cafezal, tinha que ir para a banca de jornal, tinha que ralar 2, 3 serviços para ganhar uma merreca, para sustentar a relação, o casamento, pagar cartório, noivo, e de tudo. Era o cara que ralava sozinho com 20, 21, 22 anos. E olha que família nós tínhamos 30 anos atrás, 40. Que coisas lindas, que casamentos sólidos, que filhos bem educados, que escolas belas, que sociedade boa que nós tínhamos. Então, quando eu tenho condição econômica, ou seja, o que está ilustrando esse tópico? Quando você tem um ofício, se você não trabalha, se você não estuda, se você não tem responsabilidade, você não pode ter uma relação com uma menina, você não pode começar. Outra coisa que temos a aprender, depois feito tudo isso, segundo a Bíblia, é o homem que inicia a relação e não a mulher. Segundo a palavra, é o homem. Meu irmão, até 40 anos atrás isso não existia. 30 anos, não existia. Hoje é a mulher que chega no homem. É a mulher que flerta contra o homem. É a mulher que manda mensagem, que telefona, que se oferece para o homem. Segundo as Escrituras, a mulher que vai atrás de um homem é imoral. Biblicamente, quando vai se iniciar uma relação para o cortejo, para o namoro, deve se iniciar pelo homem. É o homem que tem a iniciativa. Você não lembra do ditado? Eu vim aqui na casa do Senhor pedir a mão da sua filha em casamento. Você nunca viu, de 20, 30 anos atrás, em nenhuma parte do globo, uma menina vir pedir a mão do rapaz em casamento. Nunca viu. E é bíblico isso aí. Abre em Provérbios 7 para você ver. Provérbios 7. Verso 10. Provérbios 7, 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta, e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Até aí. Ali, ó, você viu? Está falando de uma mulher que saiu atrás de um homem. Como ela é considerada na Bíblia? Prostituta, imoral. Biblicamente, meninas, vocês não se oferecem, não vão atrás dos homens. São os homens que te procuram. Então, menina que liga, fica indo atrás de rapaz, ligando para rapaz, mandando mensagem, mandando presente para rapaz, segundo a palavra, é atitude de mulher imoral. Segundo a palavra, é o homem que vai atrás. Quando Isaac foi casar com Rebeca, foi Rebeca que foi atrás? Abraão pede para um servo ir, vai e traz uma mulher para o meu marido. Foi um representante de Isaac que foi até Rebeca. Jamais uma mulher na Bíblia iria atrás de um homem. E quando ela vai, ela é prostituta. Então não, você não faz isso. Isso não é bíblico para mulheres cristãs, meninas.
flertar, mandar mensagem, ligar, se oferecer, mandar presente, se insinuar, que até isso está acontecendo. Quem faz isso biblicamente é prostituta, é imoral. Se você tem algum sentimento para algum rapaz, é ele que tem que vir até você, e não você até ele. Você pode abrir em Gênesis 24, para a gente ver rapidinho. Gênesis, estou acabando já, não fica nervoso não. Gênesis 24. Verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus. Verso 4. Mas irás à minha presença, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então Abraão aqui está mostrando, foi por intermédio de Isaque que a relação começou. Foi Isaque que foi atrás de Rebeca, e não Rebeca atrás de Isaque. Pastor, e se a mulher for? É a mulher imoral. Outra coisa que vocês precisam saber, por uma relação bíblica. Então notem, é uma prática que não tem nas Escrituras, e quando ela ocorre, ela gera traumas e sequelas. Biblicamente, só deve ser iniciado no tempo correto. A psicologia diz que o tempo é quando os sexos despertam em ambos, e isso cada vez ocorre mais cedo. Mas biblicamente, Salomão diz, Cantares diz, não despertar o meu amor até que eu queira. Então tem o tempo certo. Qual que é o tempo? Quando o rapaz é homem, tem condição de sustentar espiritual, física, afetiva e financeiramente uma mulher. Tendo essas condições e características, é ele que deve iniciar a relação e não a mulher. Não é uma mulher, uma menina que vai atrás de um homem. Se ela for, é tida como um ato imoral na Bíblia ou um ato de prostituta. Depois, deve participar os pais da jovem. Para essa relação iniciar, você deve participar os pais. Vou dar uma ilustração aqui que o Paul Washer usou. Quem que é pai aí, levanta a mão. Só pai. Levanta. Beleza. Eu não sei que carro que você tem, mas pensa no teu carro, no teu carango, teu carro. Se ele for velhinho, eu vou te dar um de presente na imaginação agora. Zerinho, você tirou aquele, nossa, cheirando aquele banquinho de couro, sabe que negócio? Novinho. Você vai e dorme. 2 horas da manhã, pula um maluco lá de 16 anos. Vai no teu chaveiro, pega a chave. Abre a garagem, liga e vai sair com o teu carro. E dá cavalo de pau. Risca o carro. Dá uma amassadinha e tenta arrumar. Rebenta. Cerveja, cigarro, carro. 6:02 ele para lá e põe lá. Você acorda tranquilo e olha para o teu carro e fica sabendo. O que você faz com esse pirralho de 16 anos que catou o teu carro e usou e abusou do teu carro? Você arrebenta ele. Não arrebenta? Só que nós não estamos falando do teu carro, nós estamos falando da tua filha de 16, 17, 15, que ele vai pegar 1 da manhã, vai usar e abusar e vai te devolver 6 horas da manhã sem você saber. O que você vai fazer com esse cara? Então você não pode se relacionar com uma moça sem a concepção dos pais. Os pais têm que ser participados e têm que aprovar. Você quer ver biblicamente? No mesmo Gênesis que você está. 24. Lembra que Isaac foi atrás da menina? Não chegou lá e pegou ela não. Foi falar com o pai e o irmão mais velho. Gênesis 24, 15.
Considerável ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro na mão. A moça era muito formosa de aparência e virgem, está falando de Rebeca, a quem nenhum homem havia possuído. Então o servo saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. Prontamente baixando o cântaro, lhe deu. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Agora verso 23, olha lá. E ele perguntou, aqui o enviado de Isaac: de quem és filha? Olha lá, está preocupado com o pai, ó. Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor. Agora olhem no versículo 50. Ela é filha de Betuel e ela é irmã de Labão. Agora lá. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis aí Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra. Ele foi atrás do pai de Rebeca, foi pedir a mão de Rebeca para o pai e para o irmão mais velho. Primeiro é o homem que vai, depois que ele for maduro, tiver condição financeira, profissional, física, espiritual para cuidar da moça. Depois ele deve ir aos pais dessa moça. Você não pode tocar numa menina, você não pode ter um compromisso com ela sem que o seu pai avalie, aprove e abençoe. E se você é homem aqui, você não vai se relacionar com menina nenhuma sem antes ir falar com o pai. Porque hoje o que é? O que o jovem faz? Manda um amiguinho idiota falar para a amiguinha da amiguinha: ai, que tá gostando dela. O cara não tem coragem de se declarar para a moça, como é que ele vai casar com a moça? Agora você imagina você enfrentar o bigodudo. Aquele homem com aquela unha amarela encravada. Aquele a moda antiga que fede CC. Você deve falar com os pais, bíblico. Isaac foi até o pai dela e o irmão mais velho: vocês permitem, consentem no casamento dela com meu filho? Filho do meu senhor? Sim, consentimos, pode levar, que isso vem do Senhor. Você deve pedir permissão, a bênção, a aprovação, o consentimento dos pais. Você encontra dois extremos hoje, ainda no Oriente Médio, casamentos arranjados. Vem um pai e procura um homem de boa índole e caráter e apresenta para a filha, então a filha não tem escolha, ela tem que se casar. Agora sabe o que é outro instrumento? A menina de 16 anos sai, arranja um marido, chega para o pai: eu vou me casar com ele. E o pai não tem escolha. Não pode ser nenhuma coisa nem outra. Mas entre um extremo e outro, o pai vai procurar alguém competente, íntegro, reto e maduro para cuidar da sua filha. É um extremo. Agora a filha, leviana, com coração enganoso, cheio de desejo lascívio, vai procurar um menino insensato, tolo e imaturo. Entre um extremo, era melhor nós ficarmos com o arranjado. O que deve acontecer? Os pais reservarem um período de oração e ter acordo com a filha, essa pessoa, e eles avaliarem, porque você não pode ignorar o seu pai e sua mãe, eles têm experiência. Quando entrar o camarada, o seu pai bota para fora. É só o jeito do cara andar, já não gostei. Imagina o cara chegando para pedir a mão da sua filha, com o moletom aqui de capuz. Aí, velho, aí, mano. Filho, do jeito que vem, volta. Mano, ainda bem que o Augusto nasceu homem, meu filho. Você já imaginou? Então sua mãe e seu pai têm que avaliar, têm que consentir, têm que abençoar. Envolva o teu pai e tua mãe na relação, e você, menino, jovem homem, vá pedir a mão dessa menina para o pai dela, para ver se ele consente e se ele abençoa. Quarto, abra comigo em 1 Pedro 5,5.
1 Pedro 5,5 diz assim: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou aos anciãos, outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. A Bíblia está falando aqui para os jovens pedirem o consentimento dos anciãos da igreja, pastores, presbíteros, pessoas competentes, de conteúdo espiritual, para avaliarem o seu caso. Então, como que o namoro se inicia? Para você entender, quando o menino tem condição e responsabilidade de homem, ele que vai até a mulher e não a mulher até ele. Ele depois vai até a sua família e participa os pais da situação. Os pais avaliam o caso com o olho clínico, com o olho espiritual. Depois disso ele vai até os anciãos da igreja, aos quais a qual está inserida a moça que ele vai se casar, que ele quer. Pastor, eu vim apresentar para o senhor o meu desejo de relação com essa moça. Então os pastores, os obreiros, os presbíteros, as pessoas, os anciãos, as pessoas capacitadas, vão avaliar o caso, vai entrar num período de oração. Aí sim esse relacionamento pode ser aprovado. Por quê? Porque de repente tem uma incompatibilidade nas idades. De repente há pecados envolvidos. De repente pode haver um alerta, uma advertência para privar, para impedir uma tragédia. Por isso que é importante, eu não te disse que é como manejar uma ponto .50. É melhor ser cauteloso e prudente demais do que ser omisso. Então você passa pelos pais, está tudo bem com os pais, a mãe aprovou, pode reprovar, e você tem que respeitar a autoridade do seu pai e de sua mãe, você está debaixo da autoridade deles. Se eles resistirem, o máximo que você pode fazer é orar para Deus mudar a opinião deles. E se Deus não mudar, é porque é a vontade de Deus que você não se relacione com esse rapaz. Porque eles foram constituídos como autoridade sobre você, menina, e sobre você, rapaz. E se eles disserem não, não se atreva a desobedecer, porque Deus está falando por eles. Então você vai passar por eles. Depois, dirige-se aos anciãos. Pastor, obreiros, presbíteros, capacitados. Provavelmente eles vão avaliar o caso, porque vão conhecer ambos. Muito provavelmente procedem da mesma igreja. Vai reservar um tempo de oração. Vamos orar para que esteja harmonia entre a família, entre o financeiro, entre a igreja, entre vocês dois. Feito isso, depois de aprovado, e pode acontecer de não aprovar, eu, como pastor, posso não aprovar uma relação sua, se for uma relação descabida, precoce, incompatível. Não posso aprovar. Você também deve obedecer. Mas pode se aprovar. Aí pode se iniciar. Reservado o período de oração, pode se iniciar o cortejo. Uma vez iniciado, o que vai acontecer? Vocês vão preparar agora o noivado e o casamento. Apenas isso. Pastor, mas não tem que ter uma relação íntima para eu casar? Não, você não tem que conhecer intimamente uma pessoa para se casar. Isso é mentira, isso aí é uma seta diabólica. Você vai se relacionar com essa moça com amizade próxima. Você pode encontrar, você pode falar com ela, você pode ir na casa dela, ela na sua casa. Desde que jamais, em hipótese alguma, vocês fiquem só. Hipótese alguma pode acontecer de duas pessoas solteiras de sexo oposto estarem juntas. Você só tem uma pessoa que você pode ficar sozinho com ela no sexo oposto. Tua mãe ou tua avó. Mais ninguém. Ou a prima feia, sem dente. Entendeu? Namorar no quarto, dentro de carro sozinho, viajar sozinho, isso é uma agressão, isso biblicamente não existe. É apenas cortejo. Tira a Bíblia. 30 anos atrás, eu tive um vizinho, ele namorava uma menina 3 vezes por semana. Segunda, quarta e domingo. 9h59 o pai, 10 horas ele ia embora, 3 vezes, 3 por semana, e chegava às 8h30 para namorar ela até às 10. Fez isso durante 2 anos. Como que era o namoro? A menina sentada aqui, o pai no meio,
o menino do lado, assistindo o Senhorzinho Malta. Tá boa a novela, né? Tá boa. Eu sou parecido com aquele coronel, viu? E a menina assim... Ai. Então, Santos, né, o peixe. Sou corintiano. Caralho. Aí vem a mãe com o bolinho de fubá. Pode pegar um pedaço. 9h59. Pode acompanhar ela lá fora, com a porta da sala aberta e ele assim. Aí dava aquele selinho, mas aquele assim, quase, né? Só saía no photocharge. Tá aí o namoro. 2 anos. Passou 2 anos, permitiu o casamento, tá casado faz 15 agora. Não tinha Bíblia não era crente não. Era desse jeito o namoro antigo. E isso já, na minha época, eu ainda peguei isso. Imagina na de vocês, dos avós de vocês. Pegar na mão 60 dias. Ai, sabe? Se você tocasse numa menina igual põe no ombro, você tomava uma na cara. Não existia isso. Respeito, era senhorita. Então, o namoro cristão, o cortejo, ele não te dá direitos que só o matrimônio tem. Vai aprovar o relacionamento? O que vocês vão fazer? Uma relação de amigos, podem conversar, podem se conhecer, desde que estejam acompanhados de cristãos maduros, de obreiros, de pais e da família. Sozinhos, em hipótese alguma, carro, casa, em lugar nenhum, de maneira, mau testemunho para a congregação, para o Senhor, para os ímpios e pecado de lascívia. Não pode. Tem muitos casais que vêm, pastor, eu estou lutando, ai, e não consigo, pastor. Não é que a gente teve, não foi sexo, né? Mas eu fiquei no carro com ela, acabei me excedendo e foi ali. E são meninos de Deus, piedosos, santos. Qual que é o conselho? Luta, a hora que você consegue. Não, Timóteo não fala para lutar, orar. Paulo fala, foge! Foge! Tem coisas que você não vai. Você vai orar, Deus, eu quero que o Senhor me dá graça e poder para ir assaltar uma casa agora. É loucura, né? Deus vai te dar poder para você assaltar uma casa. Deus, me dá poder para passar a mão nela e não pecar. É o tipo de oração idiota. Ele não vai responder, não estou lutando para não cair. Não, eu não vou ficar mais junto. Então não existe isso. Em hipótese, eu vou dar um exemplo aqui do Fábio. Fábio e Alígio, Fabinho. Fábio é discípulo meu e uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Um menino extremamente piedoso, santo e espiritual. Ele se converteu. Antes da sua conversão, ele tinha um relacionamento ímpio com a sua namorada. Tinha relações sexuais, andava de carro, ia para motéis, normal para a juventude ímpia. Quando ele se converteu, nunca mais ele entrou num carro sozinho com a namorada. Nunca mais tocou na namorada, nunca mais beijou a namorada. Seguiu exatamente o que eu estou pregando e eu fui testemunha disso. Ele cortejou ela até o dia do casamento dele, que foi uns 2, 3 meses atrás. E agora está perfeitamente casado com a sua esposa, nos mais retos padrões bíblicos. E o Fábio, para mim, é um dos grandes testemunhos de jovens dessa igreja, dada a sua integridade, submissão e a sua retidão. Não foi por mim ou para a Igreja Aliança do Calvário, foi por temor a Deus, respeito à palavra de Deus, que ele obedeceu. E assim deve ser com a sua vida. Pastor, então, e quanto tempo vai demorar esse cortejo? Se eu começar hoje, pode casar amanhã. Biblicamente não tem tempo. Porque Isaac foi lá, pegou a Rebeca, quando eles se encontraram, já se noivaram e casaram. Foi imediatamente. Eu conheço uma mulher que conheceu o namorado, noivou e casou em 70 dias. E está casado faz 25 com ele.
Por isso que não pode ser uma relação de 15 com 15, porque eles não podem casar com 16. Agora você tem uma menina de 18, 19, 20, um menino de 19, 21, 23, pode ter um cortejo de um mês. Preparam as coisas, já estão preparados, porque eles já estão fazendo o pé de meia. E eles podem casar. E assim podem casar. Pastor, então quando vier o desejo em mim com 15 anos, na menina com 13, o que a gente faz? É sinal que podemos começar? Não. É sinal, já veio o desejo, já tem atração para uma mulher do sexo oposto, para uma mulher, atração pelo um homem? É sinal então que vocês devem se preparar e serem homens, e serem mulheres. Procurar um ofício, uma responsabilidade, um curso, um trabalho. Começar práticas de homens, práticas de mulheres, se prepararem, já que o desejo já foi despertado. E assim, quando estiverem prontos, podem iniciar a relação. E a relação vai ser saudável, vai ser bíblica, vai ser santa, vai ser forte, vai ser poderosa, vai honrar a Deus e vai mudar essa sociedade. Essa é a mensagem nessa Semana Jovem para vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar.